Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, o programa de hoje está simplesmente incrível. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Márcio Vasconcelos fala sobre procedimentos cirúrgicos em animais idosos. E uma entrevista com o Dr. Paulo Cidrão sobre odontologia e a importância de cuidar da saúde bucal dos nossos pets. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Em 2022 começou de forma muito especial para a gente. A gente conseguiu implantar em Fortaleza a tomografia computadorizada com um tomógrafo potente que consegue exames de forma mais rápida. A grande vantagem da máquina, nessa nova máquina que chegou, é que realmente ela reduz bastante o tempo de anestesia, trazendo uma segurança para o paciente e um conforto para o anestesista. Esse aparelho ele foi desenvolvido principalmente para detectar doenças raras, como tumores minúsculos, porque ele tem uma resolução de imagem muito grande. A tomografia computadorizada é uma realidade e ele está disponível para os nossos clientes. Gente, eu estou aqui com o Dr. Márcio Vasconcelos, que é médico veterinário, atua na área de oncologia e cirurgia. Tudo bem, Dr. Márcio? Tudo bem. Olha, é um prazer a gente estar aqui de volta. O Dr. Márcio já esteve com a gente falando sobre oncologia. Só que agora, doutor, tantas dúvidas surgiram essa questão da cirurgia, só que principalmente em cães idosos. Eu acho que os nossos animais estão vivendo mais. Só que quando chega o momento de realizar uma cirurgia num cão idoso, os tutores tremem. Por que é isso, doutor? Isso é um problema muito sério, realmente. É uma coisa que eu me deparo muito na nossa rotina, até mesmo porque eu trabalho com cirurgia geral e trabalho com cirurgia de pacientes oncológicos, e a grande maioria dos pacientes oncológicos são pacientes idosos. E realmente isso é um cuidado que eles têm muito grande e um temor muito grande. Por quê? Porque muitos desses pacientes são idosos, já são bem velhinhos, vamos dizer assim. E o que acontece? Eles têm muito medo de perder aquele paciente na cirurgia, de ter uma complicação, desse paciente não estar mais ali de uma forma muito rápida, e muitos deles têm esse pavor e acabam muitas vezes protelando cirurgias, que não é bem assim. Eu acho que precisa sim de algumas dicas para a gente acabar com esse temor que as pessoas têm da cirurgia. Doutor, você falou em protelar e me veio essa curiosidade. Já chega o paciente aqui que com muito tempo precisando fazer a cirurgia e não faz por esse medo? Isso prejudica, doutor? Prejudica muito. É muito comum na nossa rotina de cirurgia nós encontrarmos pacientes que às vezes já têm uma enfermidade, e eu digo ortopédica, oncológica ou outras enfermidades, que o pacientezinho já sofre há muito tempo com aquilo e o tutor muitas vezes não fez o tratamento, não, lógico, porque ele não quer fazer. Porque parte daquele tratamento, ou o tratamento em si, envolve a cirurgia. E aí vem aquele temor de, eu posso perder o meu ente querido, meu animalzinho, que é membro da minha família, por causa de uma cirurgia. E prefere muitas vezes protelar esse procedimento. E aí esquece de uma pequena coisinha. Esse paciente pode se arrastar por muito tempo sofrendo, com dores, com problemas que poderiam já ter sido sanados há muito tempo, se ele for, lógico, muito bem planejado para realizar a cirurgia. Então é comum na nossa rotina encontrarmos hoje pacientes com problemas, por exemplo, oncológicos, com neoplasias, com tumores, que os tutores protelam demais, aquele tumor está crescendo, está diminuindo a qualidade de vida do paciente, e o tutor muitas vezes não faz a cirurgia justamente porque tem medo de perdê-lo. Mas o paciente está ali, lógico, dia após dia, com aquele sofrimento e vai se arrastando com o problema, Mas isso tem como ser resolvido quando ele é muito bem planejado, esse paciente. Por falar em planejamento, doutor, é diferente esse processo de antes da cirurgia ou pós-cirurgia com o animal idoso? É diferenciado? Como é que se dá esse processo, doutor? De um modo geral, eu sempre digo que qualquer paciente que vá fazer uma cirurgia, ele necessita ser planejado.
Então, nós fizemos a primeira etapa de planejamento pré-cirúrgico e existe o planejamento cirúrgico. Passado essa fase, que é da cirurgia propriamente dita, quando você realiza ali a sua melhor técnica, dá o seu melhor, na verdade, para resolver a situação daquele paciente, vem a fase do pós-operatório, que é tão importante quanto. Muito importante. Que é tão importante. E aí, nessa fase, eu sempre digo para os tutores... Entra o comprometimento do tutor. Aí é muito dele, porque não adianta você fazer a melhor técnica, o melhor preparo, o melhor planejamento, se, quando depender do tutor, isso muitas vezes em casa, no ambiente dele, aquele paciente não for feito as recomendações que foram ditas quando ele foi para casa. Né? Ou seja, muitas coisas da cirurgia ele pode colocar a perder, inclusive trazer complicações e até risco de vida para aquele paciente quando não segue as orientações e recomendações do cirurgião. Então, esse é um passo a passo. Quando a gente segue esse passo a passo direitinho, nós minimizamos os riscos e confirmo que a possibilidade de sucesso é muito grande. Doutor, vou fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você vai ter uma ressalva, mas a pergunta é a seguinte. Baseado em todos esses cuidados, você sempre aconselha a opção da intervenção cirúrgica? Essa é uma boa pergunta e, assim, a palavra sempre é uma palavra muito forte. Por isso que eu disse que ia ter uma ressalva. Então, assim, não, nem sempre nós indicamos. Esse passo a passo que eu te falei, muitas vezes, nós temos que ponderar. O que vai dizer se... Sim. Se você fez esses exames, todo um acompanhamento no paciente, muitas vezes esse acompanhamento, ele é envolvido com outros profissionais, cardiologistas, nefrologistas, clínicos gerais e tudo. E se você colhe essas informações e descobre com essas informações que o risco cirúrgico é muito maior do que o procedimento em si que vai ser realizado, muitas vezes nós desconsideramos a realização da cirurgia e vamos iniciar outros tipos de tratamento. E aí você vai buscar alternativas, tá? Paliativas, algumas vezes, para minimizar o sofrimento daquele paciente e não correr o risco da cirurgia. Tá? Mas isso também, para que nós possamos tomar essa decisão, isso tem que ser embasado em alguma coisa. É só a idade? Não. A idade não é um fator limitante. Muitas vezes eu quero deixar claro que paciente idoso não é um paciente doente, tá? Muitas vezes a gente pega pacientes idosos que se comportam muito bem em cirurgias longas, em anestesias prolongadas, e você pega pacientes jovens que às vezes já tem alguma debilidade, que é muito mais complicado do que aquele paciente idoso que está lá na mesa cirúrgica. Então, assim, contanto que seja planejado. Foi planejado e tiver indícios ou situações que o risco seja muito maior, nós não vamos com esse paciente. Porque, lógico, o objetivo principal é a preservação da vida, né? Então, eu não posso submeter ele de qualquer forma, em qualquer condições, à cirurgia daquele paciente. Lógico que é um ente querido de alguém que está ali e que deposita toda uma confiança na gente. Então, tem que se levar isso muito a sério. Olha, entrevistar o Dr. Márcio é receber uma verdadeira aula. Por isso que a gente vai continuar no próximo bloco, porque eu ainda estou cheia de curiosidade aqui. A gente tem que aproveitar o tempo do doutor. Até já!